coração. Olá, meu irmão, minha irmã, sou o Padre Eliomar Ribeiro, diretor nacional do Apostolado da Oração do Movimento Eucarístico Jovem. Estamos na última semana já do mês de agosto e nós vamos conversar hoje sobre o Movimento Eucarístico Jovem, o MEG. Vocês se recordam que desde que o Papa Francisco há 3 anos praticamente aprovou o nosso estatuto, a Rede Mundial de Oração do Papa inclui também o Movimento Eucarístico Jovem, além do Apostolado da Oração, o MEG. Então isso é a primeira coisa importante, porque às vezes as pessoas perguntam assim, o que é mesmo o MEG? Então nós vamos entender um pouquinho hoje. O MEG tem vida própria, o MEG é um movimento, a antiga Cruzada Eucarística. Então ele tem sua organização própria, tem sua coordenação própria, seus grupos próprios. No Brasil, inclusive, tem sua fita própria, mas não é um grupo isolado do Apostolado da Oração. Caminha junto, né? É próprio, mas caminha juntos. É igual marido e mulher. São uma só carne? Sim, mas é ele e ela. Não são uma só carne nada, né? Em Cristo são unidos no amor, mas ele continua sendo ele e ela continua sendo ela. Assim nós podemos dizer que é o Apostolado da Oração e o MEG. Há uma união de amor, há uma união exatamente porque somos a Rede Mundial de Oração do Papa. Mas o apostolado tem seu modo de ser e o MEG tem seu jeito de ser. Padre, o que é mesmo o Movimento Eucarístico Jovem? Nós preparamos esse folheto, que já está hoje em muitos lugares no Brasil, e as pessoas que precisam podem pedir para nós, que diz assim, o que é o Movimento Eucarístico Jovem? É um movimento internacional de formação cristã para adolescentes e jovens de 10 a 25 anos, para ajudá-los a viver ao estilo de Jesus. Propõe-lhes uma espiritualidade eucarística direcionada para a missão, a partir da palavra de Deus e da oração, vivendo uma relação de amizade com Cristo de coração a coração. Então esse é o MEG. Quem é o MEG? O MEG está presente hoje em 59 países, nos 5 continentes, está estruturado ao redor de linhas claras de ação, etapas de crescimento humano e cristão e de uma equipe de articulação nacional. Os grupos estão presentes no ambiente paroquial e em alguns lugares, alguns países também nas escolas, nos colégios. No Brasil, praticamente nós temos MEG nas paróquias. Nós temos o MEG no Brasil em 20 estados do Brasil, funcionando nas paróquias. São ao redor de 10, 12 mil jovens que se encontram nesses vários grupos pelo Brasil afora. Qual é a missão, qual é a visão do MEG? O MEG quer formar jovens com uma profunda amizade com Jesus, a serviço da missão da igreja, comprometidos no serviço da justiça, especialmente de seus irmãos e irmãs mais empobrecidos. Então o MEG tem suas raízes na Eucaristia, celebrada e vivida. Tem também suas raízes nos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Então, o coração do MEG é a amizade com Jesus. E os 3 pilares que sustentam a vida de um megista, de um jovem do MEG, são esses: o Evangelho, a Eucaristia e a missão. O Evangelho se trata de meditar as palavras, as ações, os gestos de Jesus e de seus discípulos. Então, o Evangelho como espelho para a vida do megista. Ele aí se encontra, ele aí se vê. Vendo os discípulos de Jesus, vendo as ações de Jesus, os gestos de Jesus, ele também quer viver esse evangelho. O evangelho é boa nova, né? A Eucaristia, viver a amizade com Jesus, alimentada e modelada pela Eucaristia. Olha que interessante. A amizade com Jesus que é modelada e que é alimentada pela Eucaristia. Então a Eucaristia no MEG não é simplesmente para adoração, mas é para ser alimento, para modelar a nossa vida. Então é o segundo pilar muito importante. Terceiro é a missão. A missão compreendida como partilhar a vida e a missão de Jesus na igreja a serviço da justiça do reino de Deus. Então, a missão é dar testemunho de Cristo na nossa família, dar testemunho de Cristo na nossa escola, dar testemunho de Cristo os jovens que já estão no ambiente de trabalho, dar testemunho de Cristo no ambiente dos amigos. Onde quer que a gente esteja,
a gente vai dar esse testemunho de Cristo. E até mesmo depois falar de Cristo para os demais. Me recordo que há praticamente 3 ou 4 anos atrás, nós fizemos uma missão em Tocantins com os jovens do MEG. Foi uma experiência muito bonita. Visitamos casas de pessoas, inclusive casa de evangélicos, que disseram assim, vocês da Igreja Católica também fazem visita? Nós pensávamos que fosse só nós que visitássemos as casas. E aquelas pessoas, mesmo os católicos, disseram, nunca vimos uma coisa dessa aqui. Então, tá vendo? A missão, por mais simples que seja, às vezes visitar a casa de uma família, consolar quem está doente, visitar um preso, visitar um enfermo no hospital, numa família, uma pessoa desesperada, ajudar alguém, escutar alguém. Olha como é que a missão é tão bonita. Então, nesse sentido, a gente compreende a missão do MEG. Quais são os subsídios que a gente tem, que a gente pode oferecer para alguém que queira conhecer melhor o MEG? Na sede nacional, além daquele panfleto, nós temos esse livro que escreveu o padre Javier Enciso. O padre Javier Enciso é um espanhol jesuíta que vive no Rio de Janeiro, com seus já quase 98 anos, que trabalhou, foi ele que recriou praticamente o MEG aqui no Brasil, né? Então ele escreveu esse livrinho, O MEG e Seu Ideal. É um livro precioso que pode ajudar a gente para poder compreender melhor e até mesmo ajudar os jovens que querem viver no MEG. Nós temos esse livro disponível na sede nacional. E eu diria que o livro primor, né? O livro primeiro, para a gente poder compreender a dinâmica do MEG, como formar um grupo do MEG, como seguir, quem é coordenador, quem é assessor, o que é que pode, o que é que não pode, é o nosso manual que nós publicamos, né? O manual internacional, que nós inclusive agora fizemos a segunda impressão desse manual. Tínhamos feito há 3 anos atrás 7.000 exemplares e agora fizemos mais 5.000 exemplares do Manual do MEG. Aqui no Manual do MEG vocês vão encontrar exatamente toda essa estrutura. A história do MEG, o MEG e a Rede Mundial de Oração do Papa, a espiritualidade do MEG, a pedagogia e a metodologia do MEG, a nossa estrutura, os papéis e os perfis, o assessor, o coordenador, o adolescente, o jovem, o diretor nacional, o assessor espiritual, a equipe nacional, a equipe de serviço, de apoio, o coordenador continental, o diretor internacional. Então, todas as funções também que aparecem aqui. Passos, que eu digo que é sempre muito importante. Quais são os passos para a criação de um grupo do MEG? Então, vocês têm lá na página 91. Depois fala dos nossos sinais. A cruz e a logomarca internacional. A logomarca, né, que também virou cruz nossa nacional. Em que país nós estamos, os santos padroeiros do MEG, que é São Francisco Xavier e Santa Teresinha, que são também do apostolado da oração, da Rede Mundial de Oração do Papa, o rito de admissão ao MEG, o oferecimento diário, cantos próprios dos jovens, né, cantos diversos. Então vocês têm tudo isso num manual bem a cara dos jovens, bem colorido, bem bonito, né? Então esse material que a gente tem sempre também disponível na sede nacional para alguém que quer fundar um grupo. Algumas pessoas me perguntam, padre, pode existir jovens no apostolado da oração? Pode. Onde não há MEG, os jovens entram no apostolado sem nenhum problema. Qual é a idade para entrar no apostolado? Depois da primeira comunhão. Antes não. Como no MEG também. Após a primeira comunhão, pode se preparar para entrar no apostolado, pode se preparar para entrar no MEG. Agora, se tem MEG, louvado seja Deus, mas não o MEG tem que ser vontade dos meninos e das meninas, dos adolescentes, vontade dos jovens. Não basta minhas meninas do apostolado, meus meninos do apostolado dizer, como eu fico sonhando com um grupo de MEG aqui na minha paróquia. Eu sempre pergunto assim, e tem jovens? Não tem não. Fala, então, minha filha, nem Deus com gancho e São Francisco Xavier com garrancho. Não vai dar jeito. Então, tem que ter os jovens, tem que conversar com os jovens, tem que fazer a proposta para eles, para a gente não criar estrutura e depois não ter o grupo. Que aí não adianta. Primeiro é o grupo, que vai surgindo, vai compreendendo, vai estudando o manual, vai entendendo para se preparar, para depois de um tempo fundar mesmo o grupo, fazer a consagração e viver como um grupo do MEG. Então espero que tenha ajudado vocês a compreender isso. O MEG tem vida própria. No Brasil, eu me encontro mais de uma vez por ano, às vezes de forma virtual e uma vez por ano de forma presencial, com os articuladores de cada estado. Cada estado onde o MEG está presente
tem um jovem ou 2 jovens e assessor que forma comigo essa equipe nacional de assessores para um pouco encaminhar a vida do movimento. Muita coisa a gente tem feito bonita. Já fizemos peregrinação com os jovens lá no Espírito Santo, já fizemos encontro nacional em Belo Horizonte, encontro nacional em Baturité, no Ceará, encontro nacional em Benevides, no Pará, formação para lideranças do MERG em Salvador, missão em Tocantins, tá vendo? Então tem muita coisa boa a nível nacional, sem contar o que cada região, o que cada estado também está fazendo. Então nós, Apostolado da Oração, precisamos cada vez mais apoiar essa meninada, com a nossa oração também, acreditando que eles possam fazer muita coisa e fazem, e inclusive apoiar financeiramente a caminhada do MERG no Brasil. Tá certo? Grande abraço para vocês e vamos rezando para os jovens para que eles possam viver sempre mais ao estilo de Jesus. Fiquem com Deus. Sagrado coração do meu Jesus, oração ao Sagrado Coração de Jesus. Infinito de amor. Ó coração de Jesus, meu Salvador, que depois de ter derramado o vosso sangue na cruz até a última gota, imolai-vos todos os dias na missa. Eis-me diante de vós, desejando ardentemente corresponder aos apelos de vossa imensa caridade. Prometo empregar todos os esforços a fim de que o vosso reino seja ampliado nas comunidades, nas famílias e nos corações de todos. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.